Boa noite. Esporte na TV entrando no ar. Quarta-feira, grande programa com Cláudio Fagundes, um grande profissional que hoje trabalha na área de pesquisa, professor na faculdade nossa da Fevale. A gente só está aqui para falar vitória do Inter ontem, 4-0 sobre o Deportivo Táchira, e o feminino jogou hoje à tarde. Como estamos gravando na terça, fiquem agora com o grande programa com o professor Cláudio. Boa noite. Está entrando no ar Esporte na TV. Hoje, quarta-feira, 28 de abril. Estamos gravando 27. Vocês estão vendo a claridade novamente, gravando durante o dia. Gosto de citar para que todos tenham sempre uma noção, porque gravamos o de terça à noite, então dá essa diferença. Mas com muito prazer, hoje eu tenho um amigo, em primeiro lugar, mas que foi meu professor lá nos bons tempos de Fevale e que tem o mesmo nome. Nós somos xarás. O professor modelo transmitiu muito conhecimento para muitos alunos da nossa faculdade. Mas estamos aqui para contar a história dele. Boa noite, Cláudio Fagundes Pereira, que estava de aniversário na segunda-feira. Tudo bem? Tudo bom, Claudinho? Grande prazer revê-lo. Cá estamos. Muito um pouco bem. mais velho, já um ano mais velho. Isso. Me conta, tu fizeste a faculdade em Santa Maria, correto? Sim, exatamente. Iniciei em 86 e me formei em 7 de setembro de 89. Então... 7 de setembro, me formei no 7 de setembro. Porque era a única data que tinha lá no Clube Caixeiral de Santa Maria, que era normalmente o local onde se faziam as formalizações das formaturas. Né? Isso. Sou natural de Porto Alegre, sou da capital. Então somos. Olha, mais uma coincidência, então. Mais uma. Mas aí que vem agora vem uma curiosidade, porque essa foi a época que eu estou lembrando, foi quando o curso de Santa Maria começou a dar um boom, quando tu foste para lá, correto? Exatamente. Quando eu estudei em Santa Maria, nós tivemos a grande felicidade de ter o melhor do mundo científico da educação física em Santa Maria. Por quê, Claudinho? Porque todos os melhores professores lá da universidade tinham acabado de retornar dos seus programas de doutorado ou pós-doutorado na Alemanha, na França, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, a geração que se formou em Santa Maria em 88, 89, 90, 91 e eu acho que até meados de 95, nós fomos grandes privilegiados, que nós pegamos mentes brilhantes e que estavam com aquele conhecimento do que tinha de melhor sendo feito lá fora, transmitido para nós imediatamente. E me lembrei desse detalhe porque se tinha a história, né? URGS, IPA, Fevale, antes disso, né? Até 85, mais ou menos. Mas eu lembro, porque até já entrevistei um também que se formou em Santa Maria, mais ou menos nessa época, um pouco depois, e eu lembro de toda a movimentação, tanto acadêmica quanto própria esportiva. A cidade fazia muita competição, organizava os GIRGs, organizava os Jogos Universitários. Sim, exatamente. E também sempre um celeiro muito forte no atletismo e handebol, natação. Então, no interestadual, que eram os Jogos intermunicipais, os GIRGs, né? Santa Maria sempre teve uma excelência nesses esportes, e a universidade dava condições para isso, de suporte, né? De testes, dos laboratórios, de equipes de treinamento, sempre muito vinculado na parte de extensão, né? com a cidade. Muito bem. Aí, dentro da tua vida, viestes trabalhar em Novo Hamburgo, foi isso? Como é que foi? Sim. Quando eu estava em Santa Maria, eu estagiei em 2 laboratórios. No laboratório de biomecânica, com o professor Aloysio Ávila, e no laboratório de fisiologia do exercício com o Renan Sampedro. E o Renan, na época, meu objetivo era trabalhar com voleibol, porque eu era do voleibol, né?
E aí não deu certo eu ir com o professor Duda, que estava com a equipe feminina em São Caetano do Sul, porque a equipe estava sendo finalizada, não ia continuar o patrocínio, e aí eu fiquei, opa, meu estágio profissionalizante em voleibol morreu, né? E aí o Renan Sampedro tinha uma vaga para preparador físico de tenistas no Avenida Tênis Clube. E eu prontamente assumi, né? E aí realizamos um bom trabalho lá no Avenida Tênis Clube, o que motivou o convite para vir trabalhar na Sociedade Aliança em Novo Hamburgo. Que é minha primeira É lembrança. assim que foi que eu vim parar em Novo Hamburgo, que agora, agora, dia 1º de fevereiro, fechou 30 anos que eu estou em Novo Hamburgo. Oh, que legal. Não, me lembrei agora, porque ainda tu pegaste o dos últimos períodos áureos do tênis da Aliança. Exatamente. Nós tínhamos 102 atletas na equipe de treinamento da Aliança. E atletas... Onde desses 102, eu acho que 90 estavam sob a minha responsabilidade na preparação física. Então, o Interclubes movimentava o tênis do Rio Grande do Sul, né? Tanto no juvenil, infanto-juvenil e adulto e profissional adulto. Nossa, um movimento fantástico, sabe? Bons tempos e saudades daqueles tempos. Bons tempos mesmo. Bons tempos. Mas agora, me conta, que para a maioria começou mais a te conhecer dos que estão nos acompanhando, e esse foi um período bastante longo dentro da Fevale, como professor. Como é que foi entrar na Fevale? Conta para nós. Para tu ver como está tudo linkado, né, Claudinho? Para fazer a base da preparação física, eu sempre me apoiei muito na questão dos dados, né? Então, testes e baterias de testes físicos e avaliação dos atletas, né? Uhum. E aí, quando eu vim para Novo Hamburgo, a primeira coisa que me ocorreu foi procurar alguma instituição que pudesse me dar esse apoio. E eu encontrei na Fevale, que na época tinha o professor Colin e o Framil era coordenador do curso da Fevale. E eu prontamente fui direto lá e disse, olha, eu tenho um monte de atleta aqui, eu tenho quase 100 atletas, que eu preciso monitorar eles periodicamente com avaliações físicas. Vocês têm essa estrutura para me atender? Sim, temos, e aí começamos a criar os protocolos, tudo, na verdade os protocolos eu já tinha, daí eu encampei os protocolos e começamos a fazer os testes na Fevale. E pela ocasião de duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo, o professor Colin estava se aposentando. Sim. E o curso de Educação Física estava criando um novo currículo. Foi quando o professor Framil, então, me convidou para assumir a criação e elaboração, né, da disciplina de cineantropometria, que viria a substituir a antiga biometria. Uhum. Então, um conceito mais moderno de avaliação do corpo humano, né, não só quantitativo, mas também como qualitativo. E aí eu acabei assumindo a disciplina de cineantropometria na Fevale. Uhum. Foi isso que foi o meu... Como eu entrei na Fevale foi exatamente isso. Isso. Inclusive, nós estávamos falando em bastidores, eu já fui da segunda turma tua dessa disciplina ali de cineantro. Mas ainda assim, né, até pelo currículo que a gente sempre pede, um pouco teu mini currículo, tu ministraste outras disciplinas também, né? Sim, aí eu acabei ministrando voleibol 1, voleibol 2, pelo meu histórico e também porque eu tenho formação de voleibol... técnico de voleibol nível 2 da Confederação Brasileira de Voleibol, né? E também pelo meu histórico e passado de voleibol também, sempre joguei voleibol. Atleta, né? Jogou... Fui atleta de voleibol, não cheguei a profissionalizar, mas fui atleta de alto nível por 3 anos, né? Joguei jogos brasileiros interestadual, né? Na época, quando eu morava em Brasília, joguei pela Seleção Juvenil de Brasília. Campeonato Brasileiro de Seleções. Muito bem. Nesse período da Fevale ainda, foi uma coisa que depois foi inovadora. Vamos para a última pergunta desse primeiro bloco. Foi a questão do laboratório e do projeto específico. Conta um pouquinho para nós aí, como é que foi isso. Daí aí acabamos criando, de uma certa maneira, toda aquela ideia de avaliações
geramos um laboratório de avaliação física, né? Daí com o professor Teobaldo, e junto com a professora Maitê, que nos coordenava, que era responsável pelo laboratório. E aí, então, eu fiquei pela parte de avaliações antropométricas e a parte de avaliação de fisiologia do exercício, daí o professor Teobaldo que assumiu. E aí começamos a trazer atletas de alto rendimento para fazer avaliações em Novo Hamburgo, principalmente os atletas daqui da região, né? Certo. Triatletas, corredores de rua, várias modalidades, bicicross, na época, BMX, vinham fazer avaliações conosco, né? Equipes de futebol de salão, masculino e feminino, equipes de handebol, principalmente feminino. E aí começamos a montar um grande banco de dados de avaliações com atletas. Beleza. Nós vamos continuar nossa conversa após os comerciais. Muito especial. Pra comprar novo ou consertar, tem quase tudo, é só chegar. Nossa amizade tem um tempão, te encontro em Novo Hamburgo e Capão. Pra minha empresa ou pro meu lar, produtos, peças, serviços, bazar. Tem quase tudo e tudo que há, é muito bom, é Tecnolar. Tecnolar, 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 Tecnolar. Estamos de volta, Esporte na TV, quarta-feira, 28 de abril. Jogo, a gente comentou no início do programa um videozinho curto sobre o resultado do jogo do Inter de ontem. Tivemos hoje à tarde o Inter feminino, a gente, como gravou na terça, não sabe, vai estar falando no programa de quinta no estúdio, aonde a gente vai estar presente. Mas estamos com meu grande amigo, mestre, professor Cláudio Pereira. Terminamos o bloco falando do início do projeto maior que iniciou, que foi a questão do laboratório e a questão dos testes e dados, que deu início a uma coisa maior, que depois é onde ele está hoje na profissão, inclusive com o seu negócio próprio. Mas foi o que baseou dentro da Fevale. Conta um pouco para nós como funciona isso. Na época também, em 96, o professor Kleber Todanov, atual reitor da Universidade Fevale, ele foi contratado pela entidade mantenedora, né, para fazer um diagnóstico de todos os cursos da Fevale, que na época era uma federação de estabelecimentos de ensino superior, né? Então, o projeto era transformar essa federação de estabelecimentos em uma universidade a longo prazo. E o professor Kleber começou a fazer o diagnóstico de todos os cursos da Fevale, levantamento de instalações físicas, corpo docente, corpo discente também, infraestrutura, salas de aula, etc. E eu, como já era daí, então, membro do colegiado do curso de Educação Física, o professor Kleber foi apresentar para nós o diagnóstico do curso de Educação Física. E naquela oportunidade, eu como sempre fui da área da pesquisa da educação física, eu tinha recursos, né, e ferramentas para tratar melhor os dados. E quando ele apresentou para nós, eu perguntei, escuta, tu não gostaria de enxergar esses dados de uma maneira um pouco mais aprofundada, né? Dar uma nova visão para esses dados? Sim, me interessa. Então, a gente fez uma reunião, eu trouxe os dados dele dentro do meu software de estatística e começamos a olhar os números e ali surgiu o convite, então, para integrar a equipe do professor Kleber, junto com a Joelma Maimo. Sim, querida Joelma, sempre nos acompanha. E ontem nós conversamos, eu e ela, né, porque ela também já não está mais, não é mais Fevale. E aí, então, para trabalhar no Centro de Pesquisa e Planejamento da Fevale, com esse objetivo de começar a diagnosticar todos os cursos, com maior profundidade e também fazer levantamentos de mercado sobre novos cursos que poderiam ser ofertados na região, na área de influência da Fevale. Então, aí, em 96, 97, 98, 99, aí instituímos
o PAIUB, né, que é o Programa de Avaliação das Universidades Brasileiras. A Fevale passou a fazer parte integrante, e eu assumi toda a metodologia da pesquisa de avaliação do corpo docente, discente, de infraestrutura perante o MEC. Então, eu é que respondia para o MEC sobre as avaliações e sobre as avaliações de mercado que eram realizadas pelo CPP. E foi aí que, então, eu entrei no mundo também da pesquisa de mercado, né? Porque, do ponto de vista, Claudinho, de começa a enxergar o mundo todo, né? Do ponto de vista metodológico, a metodologia é a mesma, só que a aplicação é diferente, né? Então, por exemplo, tu fazer uma pesquisa na educação física, eu quero abrir uma academia, tem mercado? Tem métodos apropriados para fazer isso, e tu vai para a rua e faz o levantamento geográfico, levantamento do comportamento das pessoas, para tu ver se é viável ou não, numa determinada região, por exemplo, abrir uma academia. Né? Eventos esportivos, tu quer fazer uma avaliação, como foi teu evento esportivo e quais são os pontos fracos e fortes, tu faz, logo após o evento, um levantamento, e aí tu tem subsídio para no próximo evento tu fazer melhoria do evento e consolidar o teu evento no mercado. E foi isso que tu foi fazendo até 2001. Até 2001. Exatamente, em 2001. Aí eu saí da Fevale, e aí, de pronto, vou aproveitar toda essa minha experiência, né, que eu tive lá no próprio CPP e também com a pesquisa da Fevale, e passei a atuar como consultor em projetos de pesquisa, né, tanto acadêmicos como empresariais. Aí eu vou ter, agora digo com prazer, um dos primeiros trabalhos incipientes nessa minha mini agência que eu tenho de redes sociais, foi trabalhar contigo durante alguns meses, aonde a gente fazia um trabalho lá na busca dos acadêmicos e etc., que eu lembro isso anos atrás já, né? Mas hoje, conversando até contigo ontem, e sabendo do teu histórico, ampliou-se bastante a AnyQuestion, que é o nome... AnyQuestion. Alguma dúvida, alguma pergunta? AnyQuestion. A AnyQuestion vai fazer 20 anos, né? Já passou da maioridade, vai fazer 20 anos agora em julho. E daí... Essa foi ontem. Como é que tu enxerga? Porque esse nicho no mercado, e eu lembro, lógico, era uma coisa ainda que existia, mas não havia nada muito oficial para a procura, como eu vou dizer, fidedigna, baseada em dados e análise, etc. Muito era... desculpa usar, eu vou usar esse termo porque a gente sabe de colegas profissionais que trabalham em trabalho de conclusão, muita parte empírica, às vezes, ou análise pura estatística, né? E tu já fazes uma análise transversal nesse teu trabalho. Conta um pouquinho como é que é isso, para o público entender, porque ele se aplica hoje em todas as áreas. Basicamente, tudo inicia com o que a gente chama de reunião de briefing, né? Onde eu pego e faço o levantamento da necessidade ou do acadêmico ou do empresário, e quais são as perguntas que são, vamos dizer assim, que respondem o problema dele, né? Tratando especificamente de um problema de pesquisa acadêmico, ele criou lá com o orientador dele um tema, ele está investigando um tema, e ele tem uma pergunta, um problema a ser respondido. Para que esse problema seja respondido, há um conjunto de uso, vamos dizer assim, de ferramentas, e às vezes aplica um questionário, às vezes aplica testes, mas para que tudo isso depois se formalize, vamos assim, tome corpo como realmente pesquisa científica, há necessidade de passar por uma análise de dados. E aí, então, que baseado no que está descrito no corpo do TCC, né? Na metodologia que o acadêmico está seguindo, nós elaboramos um plano de análise estatística, que, ou seja, prever do ponto de vista de gestão de dados como vai ser realizada a análise daqueles dados, né? Porque normalmente o que acontece? O acadêmico ele cria todo, mas como é que eu vou analisar isso agora? Então é ali que eu entro nesse suporte de elaborar o plano de análise. Aí, a partir do momento que o professor, e sempre em conjunto com o professor orientador,
ele é parte importante e essencial nesse processo, porque não adianta eu propor uma série de análises e o orientador, não, isso aqui não interessa. Então, quando eu elaboro o plano de análise, eu mando para o professor orientador e ele que diz, Cláudio, é isso aí, pode tocar ficha ou não. Poderia ser feito mais isso? Ou aquilo não precisa, retira. Está validado o plano de análise, aí eu passo para a fase de orçamento e, normalmente, aí dá sequência à análise de dados dos acadêmicos, né? Que hoje, em função disso, basicamente é educação física, fisioterapia, nas ciências da saúde em geral, eu tenho um bom trânsito exatamente pela questão da linguagem, né? Da linguagem da ciência da saúde. Sim. Então, uma coisa puxa a outra. Né? Sim, sim. E, por incrível que pareça, em alguns acadêmicos de administração e marketing, também fazendo, por exemplo, estudo de abertura ou fazer eventos, ou abertura de academia, ou de parques esportivos, né? E aí faz todo o levantamento de mercado lá no curso de administração para abrir um empreendimento. Então, isso também a gente tem realizado. Muito legal. E acho que ainda para destacar, eu sei que tu fizeste agora, tem uma aprovação pela IBM, tu tem uma certificação que poucos têm aqui, se não pouquíssimos no Rio Grande do Sul, senão no Brasil tem uma. Eu não sei especificamente na área da ciência da saúde, ou principalmente na área da educação física, né, Cláudio? Mas está vindo muito forte a questão de cientista de dados, é uma nova terminologia, tá? Que é para tratar com grande volume de dados. Do Big Data, né? O estudo do Big Data. É o Big Data, né? Quando se trata de tratar de grande volume de dados e dados terceiros, como são os dados do IBGE, e tu começa a cruzar as fontes com os teus dados que tu tem, ou dentro da empresa, né? ou do ponto de vista da pesquisa acadêmica, e tu começa a juntar tudo isso, tem que ter uma metodologia muito, muito própria, né? E ferramentas mais ágeis. Tu deve ter ouvido muito falar em ferramentas ágeis, né? Muito. Agora... E aí, Claudinho, isso é feito no código, é feito na mão. E aí eu tive que aprender linguagem de programação, no caso a gente usa a linguagem Python, que é a mais utilizada no mundo de ciência dos dados, e eu fiz esse curso na IBM, e aí eu recebi o diploma de metodologista em ciência de dados. Muito bem. Então, aí que a gente está fazendo novas incursões, né? São sempre progredindo, né? Não dá para parar. Falando em bastidores, a gente marcou a nossa conversa, falou aí do envolvimento com a CI, coisas a mais, que também está se prontificando. Até um pouco antes da CI, eu participei voluntariamente do Observatório Social de Novo Hamburgo. Não sei se tu conhece o Observatório, mas é uma entidade, né? Falar, mas... que tem como bom objetivo controlar os gastos públicos, acompanhar licitações. Então, eu fazendo também uso desse conhecimento da ciência de dados, nós criamos uma metodologia lá para acompanhar licitações e para fazer uma base de dados de licitações realizadas pela Prefeitura de Novo Hamburgo, com preço de compra, item adquirido, porque, basicamente, a Prefeitura não tinha esse acompanhamento. Quer fazer compra de determinado insumo para a Prefeitura. Não existia um histórico das compras. Então, nós, como uma entidade civil que quer controlar o gasto do dinheiro público, que é o dinheiro nosso, né, de cada um, do cidadão, a gente, lá dentro do observatório, fizemos uma força-tarefa para fazer todo o processo de metodológico de acompanhamento das compras públicas e de gestão desses dados, que muitas vezes não se aparece completamente lá no portal da transparência, mas a gente, através da Lei de Acesso à Informação, nós temos como ter acesso e tratar esses dados. Que legal. Né? Infelizmente, o observatório foi descontinuado no final do ano retrasado, por falta de apoio, porque a gente precisa ter apoio e são todos trabalhos de voluntários, né? Mas tem que ter dinheiro de algum lugar para ter sala, para ter internet, para ter computador, para ter um funcionário, né?
e, infelizmente, o trabalho acabou sendo descontinuado. Mas o projeto está lá. Se retomar novamente o observatório, a gente vai continuar na nossa luta por controlar o gasto público. Muito bem. Para encerrar, infelizmente o tempo está estourando, vamos voltar à tua parte de esportista, que continua hoje, até porque comentamos em bastidores, e até há pouco, hoje de manhã, vi uma foto tua no final de semana com a tua esposa. Tu é um dos ciclistas de altos percursos da nossa região. Isso está sendo uma atividade muito gratificante. Na verdade, eu fui ciclista quando era jovem, né? E aí depois, quando eu vim para Novo Hamburgo, o meu meio de transporte inicial, antes de eu comprar meu primeiro carro, também era uma bicicleta. E depois, por um bom tempo, isso ficou apagado. E aí, 6 meses antes de eu completar 50 anos, eu pensei, poxa, eu não posso mais jogar voleibol. Daí, problema nos joelhos por causa da época do voleibol, né? E aí o doutor Salvador me disse, Ganso, nós temos 2 alternativas para ti. Ou tu faz um esporte sem impacto, que pode ser ou nadar ou pedalar. O que tu escolhe? Cara, pedalar, sem dúvida. Imagina nadar eu sozinho, um cara super social, que adoro conversar com todo mundo, né? E ficar lá contando ladrilho não é para mim, cara. Eu disse, vou pedalar, né? Então, daí comprei uma bicicleta nova e comecei a pedalar com um projeto de vida, objetivo 100 anos de vida. Que bom. E aí comecei a pedalar, e aí tu começa a te integrar com os grupos de ciclistas da região, e esse ano eu consegui trazer a minha esposa para o esporte. E aí, então, pelo menos uma vez por semana, ela está junto comigo nas minhas indiadas, né? Não, mas está andando super bem. Ela gosta de subida, porque é mountain bike, né? E eu disse, não, se tu quer... O pessoal sempre reclama, né? Mas só tem subida, só tem subida. Peraí, tu quer andar de mountain bike ou de plano bike, né? Se quer para andar no plano, vamos... Então não é mountain bike, né? Claro. Mestre, estamos com o tempo esgotado. Infelizmente, peço desculpas, mas queria uma mensagem tua, 30 segundinhos, para os nossos amigos, telespectadores, teus amigos, colegas que estão nos assistindo. Olha, eu acho que o que permeou minha vida o tempo todo foi sempre conhecimento. Conhecimento, ele nunca é o bastante suficiente. E aquilo, cada vez, quanto mais estudo, cada vez sei que nada sei, né? Então, a gente é aprendizado contínuo, aprendizado na vida, aprendizado nas letras, nos estudos, nos livros, sempre, sempre. É a maneira que eu acho que a vida deve ser uma filosofia de vida. E a segunda é o humor. O bom humor é o alimento da alma. Cara, problema todo mundo tem. Agora, como tu vai encarar ele é uma questão de atitude. Ou tu quer sofrer, sofre. Mas eu preferi não sofrer. Eu prefiro transformar sempre o problema da maneira mais leve possível. Perfeito. Mestre, muito obrigado, coração. Agradeço ter aceito o convite. Numa próxima, vamos fazer um bate-papo, então, com umas ideias aí, a partir de 2, 3, conversando numa conversa. Eu estava pensando exatamente fazer uma mesa redonda e um bate-papo, né? Eu acho que ia ser bem interessante, bem legal mesmo. A ideia está surgindo, tem mais gente falando. Estamos pensando aí, a partir de junho, fazer algo assim. Agradeço, coração, participação. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio, pelo convite. Me sinto honrado. Dessa forma, encerramos Esporte na TV. Continue com a programação da Vale TV.